Saudações, amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira e a mais um vídeo aqui no canal. Já sabe, a dica continua a ser a mesma. Prepare o seu coração, abra a sua Bíblia, que o seu devocional começa agora. Boa noite, irmãos. Eu sou o diácono Manuel Albino Muongo. Mais uma vez queremos agradecer a Deus por esse dia de quinta-feira para o nosso e o vosso devocional. Hoje estaremos lendo mais uma vez a carta do Evangelho de João, no capítulo 10, nos versículos 27 até o versículo 29. E estaremos falando hoje de Jesus como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Antes vamos orar a Deus para pedir a sua sábia direção, de maneira a compreendermos a sua palavra. Oremos. Deus, mais uma vez estamos agradecidos pelo dom da vida. Queremos nas tuas mãos entregar esse momento de devocional. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, de maneira que possamos falar a sua palavra segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Ok, vamos ler o texto. Diz assim o verso 27 do Evangelho de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Palavra de Deus. Antes de olharmos nos versículos que nós acabamos de ler, precisamos compreender um pouco o contexto destes versículos. Começa no capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença. E após Jesus ter curado o cego de nascença, os fariseus, inquietados, interrogaram acerca do milagre que Jesus havia feito a eles. Mas o cego revelou-lhes, na verdade, quem o havia curado. Mas ainda assim eles, duvidosos, chamaram o pai dos cegos, no sentido de interrogá-lo e perguntar se na verdade o seu filho era cego. E os pais, com medo de serem proibidos de entrarem na sinagoga, eles disseram que ele é adulto e pergunta a eles. Porque quando Jesus cura o cego de nascença, Jesus não havia ainda se revelado a ele. Somente no versículo 35 do capítulo 9 é que Jesus se revela ao cego, como diz o versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, entrando, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Verso 36, respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? 37, Jesus lhe disse: já o tens visto, eu que falo contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então a gente vê aqui nesses versículos que nós acabamos de ler que após Jesus ter curado o cego, Jesus não havia se revelado a ele. Depois dele ter sido expulso pelos fariseus, porque não acreditaram que Jesus o havia curado da sua cegueira, Jesus aparece a ele, se apresenta como o Filho do Homem, aquele que lhe pode dar a vida. Porque Jesus disse que crendo nele, ele tem a vida. E ele creu em Jesus, como diz o nosso texto, e o adorou. E Jesus no verso 39 diz: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos.
Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cego, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Na verdade, o capítulo 10 é uma sequência do discurso de Jesus começado no capítulo 9, e aqui no capítulo 10 Jesus se apresenta como bom pastor. Diferente dos fariseus, dos líderes judaicos, Jesus é aquele que é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele aqui no capítulo 10, ele diz que ele é a porta das ovelhas. Jesus não está literalmente dizendo que ele é uma porta, mas ele fala que ele usa uma figura de linguagem para descrever que ele é aquele pelo qual podemos ter acesso à vida eterna. Então ele aqui apresenta que o ladrão, se referindo na verdade aos líderes judaicos, mercenários, não vem senão para matar, roubar, destruir, mas ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui nos versos do que nós acabamos de ler, que é do nosso devocional, nos versos 27 até o verso 29, Jesus se refere às suas ovelhas e ele apresenta a característica daquele que é verdadeiramente suas ovelhas. E ele fala não somente da característica das suas ovelhas, mas também ele mostra a segurança das mesmas ovelhas. Mas antes, no verso 22, Jesus começa, o texto começa melhor com a celebração da festa da dedicação. E celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente suspenso? Quer dizer, o que Jesus fala nos versos anteriores deixa os fariseus perplexos, sem na verdade perceber. Por isso é que eles perguntam: até quando nos deixarás a mente suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos francamente. E Jesus no verso 25 responde: já vos disse e não credes. E de que maneira Jesus lhes mostra que ele é aquele prometido, aquele de quem os profetas falaram, aquele que é a porta das ovelhas, através das suas obras. Ele diz: as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Quer dizer, as obras que Jesus fazia era suficiente para que eles pudessem, na verdade, perceber que Jesus não falava por si mesmo, que Jesus falava porque veio de Deus e era a mensagem de Deus que ele comunicava. Mas eles não creram, como diz no verso 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Jesus no verso 26 mostra que a razão pelo qual os fariseus não creram é porque eles não eram das suas ovelhas. E aqui na verdade nos mostra que Deus tem suas ovelhas, aquele que ele soberanamente dentre os filhos dos homens salvou para si. Esses fazem parte das ovelhas de Cristo Jesus. E a razão pelo qual os fariseus não creram é porque eles não eram das ovelhas de Deus. Por isso é que no verso 27 Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E isso é importante, na verdade, que percebamos que aqueles que verdadeiramente são de Deus são ovelha do Senhor. Eles pertencem a Cristo Jesus tanto por direito de criação como por direito de redenção. Eles foram salvos por Deus na mediação de Cristo Jesus. Então eles são ovelha de Jesus, eles pertencem a Cristo Jesus. Isso é uma afirmação que Jesus faz: as minhas ovelhas.
E Jesus está a se referir àqueles que verdadeiramente creram nele, àqueles que arrependeram-se dos seus pecados, que foram convencidos pela palavra de Deus, reconheceram o seu estado pecaminoso. Esses é que são, na verdade, a ovelha de Cristo Jesus. E ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui não pura e simplesmente ouvir, mas se refere, na verdade, no sentido de viver a palavra de Deus. Então, uma das características das ovelhas, daqueles que verdadeiramente são crentes, é que eles ouvem a voz de Deus. É que eles ouvem a minha voz. Como diz no verso 14 do mesmo capítulo 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Uma das características também das ovelhas é que eles conhecem o seu pastor. Eles não somente ouvem a voz do pastor e a obedecem, mas como eles também conhecem o pastor. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, é importante que nós percebamos que muito mais do que eu dizer que eu conheço o Senhor, a questão é se Ele nos conhece. Nós podemos dizer que nós conhecemos o Senhor, mas Ele conhece você? Porque se nós formos à cidade alta e chegarmos no portão e pedir ao guarda que nos deixe entrar porque eu conheço o presidente da República, o guarda não nos vai deixar entrar. Nem que eu mostrar uma fotografia com o presidente da República, porque o presidente pode tirar fotografia com qualquer cidadão. Mas se ele sair e dizer assim, eu conheço o Muongo, deixa-o entrar, os guardas vão deixar-me entrar no Palácio Presidencial. Então, muito mais do que eu dizer que eu conheço o Senhor, a questão é, Ele conhece você? Você obedece à sua voz? Você ouve a sua voz? Você segue o seu pastor? Porque isso é característica daqueles que verdadeiramente foram salvos por Cristo Jesus. Eles vivem uma vida de obediência. O que Jesus nos quer ensinar aqui é que aqueles que são suas ovelhas, eles obedecem a sua voz, eles obedecem a sua palavra, eles vivem conforme a palavra do seu Senhor. Porque ninguém pode dizer que eu pertenço a Cristo Jesus e viver uma vida de obediência, porque a obediência é a marca de um verdadeiro crente. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Outra característica é que nós seguimos, a nossa vida é vivida em conformidade com a vida do nosso pastor, com a vida do nosso Senhor. E verso 28, eu lhes dou a vida eterna. Outra característica das verdadeiras ovelhas de Cristo é que elas têm a vida eterna. É uma certeza de que aqueles que verdadeiramente creram em Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente foram salvos em Cristo Jesus, eles têm a vida eterna. A vida eterna é a garantia, é a certeza de que alguém é verdadeiramente salvo. Quem é verdadeiramente salvo, ele tem certeza da vida eterna. Ninguém, ou que se diz ser crente, tem dúvida, pode ter dúvida ou certeza da sua salvação. E João, no capítulo 17, ele diz que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna não é só uma vida abundante. Vida eterna é um relacionamento pessoal
com a divindade. É um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então, aqueles que são a ovelha do Senhor, eles têm a vida eterna. Jesus disse que eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Outra característica da ovelha é a segurança da vida eterna. Aqueles que verdadeiramente foram salvos em Cristo Jesus jamais perecerão. Porque aqueles que Deus chamou, por quem Cristo morreu, que foram regenerados pelo Espírito Santo, jamais cairão da graça. Essa é a segurança que as ovelhas têm, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa segurança eterna, porque como diz Paulo em Romanos, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte, a fome, as circunstâncias da vida não nos separarão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é certeza da vida eterna. Isso é segurança eterna. Por isso é que os verdadeiros crentes, as verdadeiras ovelhas, não vão perder a vida eterna, porque eles estão seguros na mão do seu Senhor, porque ninguém as arrebatará da mão do seu Senhor. Essa palavra tem que ser verdadeira, isso não pode ser um conto. Essa afirmação de Cristo Jesus é verdadeira e nós temos que confiar, porque aqueles que verdadeiramente são ovelhas de Cristo, elas têm garantia de vida eterna. Verso 29. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém as pode arrebatar. Mais uma vez, Jesus está a certificar aqui, nos dá a garantia da vida eterna, porque Deus nos chamou para si. Nós em Cristo fomos salvos. E Deus mesmo garante a certeza da nossa salvação, de maneira que ninguém nos tirará da mão do Senhor. Porque o nosso Deus é nossa herança, é nossa certeza de vida eterna. Por isso é importante que a gente compreenda que Jesus é o nosso bom pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós temos que confiar nessa palavra. Por mais que venham lutas, que venham adversidades, precisamos ter a certeza da garantia da nossa salvação. Cristo morreu por nós, nos remiu da escravidão do pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos protege, dando-nos segurança que nós estamos seguros nele. Por isso, precisamos confiar, tendo certeza de que o nosso bom pastor assegura a nossa salvação. Você que está com dúvida, você que está na incerteza, precisa confiar. Talvez você tenha a dúvida da sua salvação. Talvez você não tenha certeza de que verdadeiramente é salvo. Mas é importante, se Deus verdadeiramente salvou você, há essa garantia da vida eterna. Para você que não tem certeza da sua salvação, venha a Cristo Jesus. Ele vai te salvar. Para você que não sabe, você que está em dúvida, busque ao Senhor, confia nele. E por meio da sua palavra, Ele vai trazer a você a certeza da sua salvação. Por isso, meu querido, amado, nesse dia, busque a Deus, confia nele, tenha certeza de que Ele é o seu pastor e por meio dele você tem garantia de vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Agradecemos, ó Deus, por esse momento em que a Sua palavra nos mostra a certeza da salvação. Não somente a certeza da salvação, mas também a segurança. De maneira que, se verdadeiramente somos ovelhas de Cristo Jesus, nós estamos seguros nele. De maneira que ninguém nos tirará da mão do nosso pastor. Aquele que está em dúvida, Senhor, conforta o seu coração. Aquele que não tem certeza, fale por meio da sua palavra. Aquele que não é, Senhor, que a sua palavra o possa convencer para que ele se volte para Cristo Jesus. Continua por meio da sua palavra, Senhor, nos instruindo. Nós estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Palavra pregada e é o fim de mais um momento devocional aqui no canal. Já sabe, o nosso convidado continua a ser você. Esperamos por si na próxima oportunidade e não se esqueça, subscreva o nosso canal do YouTube, ative o sino de notificações, siga as nossas redes sociais, segundo a Igreja Batista do Morro Bento. E claro, compartilhe e ajude-nos a espalhar a palavra do Senhor. Até a próxima ocasião.